Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o aparelho de RX portátil. Ele representa um avanço radiológico considerável. Afinal, ele pode ser transportado com facilidade. Isso permite a realização de radiografias no leito de doentes internados ou até fora dos serviços de saúde. No entanto, é preciso ter cuidado no manuseio e uso do equipamento, dando atenção especial à proteção radiológica. Embora modernos, os modelos portáteis seguem utilizando radiação ionizante para formar as imagens. Apresento as principais informações sobre o equipamento ao longo deste podcast, comparando vantagens e desvantagens. Ao final, abordo a opção de laudo à distância via telemedicina. Sobre o que é um aparelho de RX portátil. É um equipamento móvel que usa radiação ionizante para mostrar imagens internas do organismo. A técnica empregada é semelhante a outros equipamentos de raio-x, pois produz um feixe de radiação que atravessa a área do corpo examinada. Parte dos raios é absorvida pelos tecidos, enquanto o restante chega a uma chapa instalada na mesa do aparelho de RX. Caso seja um equipamento analógico, a radiação queima o filme radiológico, permitindo a visualização das estruturas após o processo de revelação. Já o raio-x digital converte o sinal em pixels, os menores pontos em uma imagem digital, possibilitando sua observação de forma rápida na tela do computador. Sobre para que serve o aparelho de RX portátil. Ele pode ser útil em uma série de contextos, viabilizando até mesmo radiografias no fronte de guerra. Mas é claro que essa é uma situação atípica, especialmente para nações que não costumam se envolver em conflitos bélicos, como o Brasil. Trago a seguir cenários mais comuns que se beneficiam do uso do equipamento de raio-x portátil. A avaliação de pacientes internados. Hospitais que possuem alas como a unidade de terapia intensiva têm a rotina otimizada com o suporte do aparelho de RX portátil. Isso porque não é preciso mover o paciente até a sala de raio-x, uma vez que o exame pode ser feito no próprio leito, com maior segurança para o doente crítico. Atendimento domiciliar. Portátil, o equipamento pode ser levado até a casa do paciente, facilitando exames para pessoas acamadas, idosas, com deficiência ou restrição de mobilidade. Diante da falta de energia elétrica. Modelos novos dispensam a ligação em tomada para funcionarem de modo adequado. Eles são alimentados pela bateria do notebook, o que permite seu uso mesmo quando falta energia elétrica. Ou seja, o equipamento viabiliza a coleta de radiografias em locais que acabaram de enfrentar emergências como enchentes, ciclones e deslizamento. Em áreas remotas. Localidades isoladas ou afastadas de centros urbanos também podem ser atendidas por meio do aparelho móvel, que possui autonomia e portabilidade. Assistência odontológica ou veterinária. A versão portátil é ideal para a maioria dos raios-x solicitados por cirurgiões dentistas ou veterinários, permitindo ajustes para captar detalhes a partir de diferentes ângulos de visão. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Sobre o preço de um aparelho de RX portátil. O preço varia conforme o tipo, marca, modelo e funcionalidades. Geralmente, o aparelho custa dezenas ou centenas de milhares de reais. Outro fator que pesa no valor do equipamento é o fato de ser novo ou usado, sendo que os novos custam mais. Aparelhos para o uso médico têm custo mais alto quando comparados aos odontológicos ou veterinários, pois costumam oferecer melhor qualidade de imagem. Vantagens e desvantagens de um aparelho de RX portátil. Como toda tecnologia, o RX móvel tem seus prós e contras. Começando pelas vantagens, vale citar: aparelho leve e pequeno. Fácil manuseio. Dispensa investimentos para montar uma sala de raio-x. Comodidade para pacientes e técnicos em radiologia. Alimentação pela bateria do notebook. Vamos agora às desvantagens. Geralmente, produz imagens de qualidade inferior ao raio-x convencional.
Não inclui elementos de proteção radiológica presentes numa sala adaptadas ao equipamento. Exige treinamento para os operadores. Requer cuidados no armazenamento e transporte. Sobre como laudar o resultado do RX portátil. O Conselho Federal de Medicina exige que apenas radiologistas especializados emitam o laudo do raio-x. Naturalmente, os resultados de exames odontológicos serão analisados por dentistas qualificados. Exames com finalidade veterinária seguem o mesmo raciocínio. Contudo, todos os especialistas devem ter conhecimento aprofundado sobre a formação das imagens radiográficas, uma vez que o processo vale para qualquer tipo de raio-x. Para explicar melhor, as imagens são como filmes analógicos, sendo retratadas em branco, preto e tons de cinza. A clareza das estruturas anatômicas representadas depende de sua densidade, sendo que as partes mais duras aparecem em branco. A razão para isso é que tecidos densos, como ossos e dentes, absorvem a maior parte da radiação emitida sobre eles. Enquanto órgãos, cartilagens e outras partes moles deixam muitos raios passarem e se chocarem contra a chapa do equipamento, o que torna a imagem acinzentada. Por fim, o ar aparece em preto. Além dessas propriedades, o especialista responsável pela interpretação do raio-x deve observar a presença de artefatos, rotação, incidências, respiração e outros fenômenos para compor o laudo. Vantagens do laudo eletrônico do raio-x. Plataformas de telemedicina completas como a Morse viabilizam a entrega de resultados de exames complementares online. Hospedado na nuvem, nosso sistema é protegido por mecanismos de autenticação e criptografia. Ao mesmo tempo, fica amplamente acessível a pessoas autorizadas, que podem fazer login a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Aparelhos de raio-x digital ainda podem ser configurados para o envio automático das imagens ao Pax Morse, conferindo agilidade ao início de sua interpretação. Uma vez que os registros fiquem visíveis na plataforma, um de nossos radiologistas online os avalia à luz da suspeita clínica e histórico do paciente. Ele anota os achados e conclusões no laudo, assinado digitalmente para garantir a autenticidade. O documento é entregue em minutos via sistema Morse. Se houver dúvidas sobre o diagnóstico, sua equipe pode pedir uma segunda opinião médica em poucos cliques. Confira mais detalhes e comece a aproveitar os benefícios da telemedicina radiológica no site da Morse hoje mesmo.